lá, né? Vamos pro tema. Vamos lá, vamos para o tema. A gente vai falar de medicações no autismo, né? E é uma coisa que acho que causa dúvidas em muita gente. Muitas pessoas têm receio, né? Principalmente pessoas que são cuidadores ou pais de uma criança que teve o diagnóstico recente de autismo. As pessoas têm muito. Acho que a questão de iniciar medicamentos é algo que também traz um certo impacto, né? E eu queria que as pessoas fossem colocando aí as principais dúvidas ou os principais receios, ou quem já teve uma experiência, já usou, dizer de repente assim, qual foi aquele pensamento inicial, né? O que mais preocupou no início? Ah, Rafaela, sobre o Léo. Que saudade de vocês. Fica à vontade, Ana. Vai vendo aí que se quiser responder, a casa é sua. Não tem Às roteiro vezes... aqui, não. Nem E às vezes cronômetro. eu não consigo prestar tanta atenção nos comentários, mas eu agradeço muito. Espero que esteja tudo certinho aí com o Léo. E queria que as pessoas fossem comentando aí os principais receios. Se alguém quiser contar uma experiência aí de alguma experiência que teve, como que foi introduzir medicação, ou mesmo deixar dúvidas, ou para a gente falar de uma medicação específica. Senão a gente vai comentando aí de classes de medicamentos que às vezes a gente vai usando, o que a gente mais costuma usar na experiência. Vamos ver. Eu posso começar sugerindo, assim, que tem uma questão de aspecto legal que eu acho importante também, né? Assim, que é uma coisa assim que hoje eu estava refletindo sobre isso, né? Eu estava pensando. Às vezes você estuda uma coisa tanto, ou você domina tanto um assunto que parece que ele é fácil, ou você acha que todo mundo sabe, e aí você se torna descuidado. Então eu acho que é interessante, mas antes tem uma pessoa que lançou uma pergunta aí, ó. Meu filho toma risperidona de manhã e à noite, mas ainda acho ele agitado. Depois eu Falar falo. sobre isso. Vou comentar um pouquinho sobre isso. A risperidona, ela é uma das medicações mais usadas no autismo. E a risperidona e o aripiprazol é o que a gente mais tem, assim, comprovação na ciência de que tem muito a contribuir. Essas duas medicações, a risperidona e o aripiprazol, a gente usa muito no autismo para melhorar a irritabilidade. Foi a irritabilidade que você comentou, né? Não é o único. Depois eu respondo também essa outra pergunta. Mas a risperidona e a aripiprazol são medicações que são muito usadas e bem, assim, é, bem protegidas por bastante evidência. A gente sabe cientificamente que ajuda mesmo as crianças, principalmente para irritabilidade. Crianças que têm uma agressividade também a gente consegue muitas vezes melhorar com a risperidona e o aripiprazol. Alterações de sono também, muitas vezes a gente consegue melhorar com essas duas medicações, tá? São medicações que a gente tem bastante experiência no autismo, mesmo com crianças pequenas, e que a gente tem, claro, tem efeitos colaterais, tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, mas que a gente usa com bastante segurança. Tem uma outra pessoa dizendo que Aristab risperidona mudou a vida da filha, distúrbio de sono, manias, e ajudou na fala. E tem uma coisa também, claro, que vai ajudar a desenvolver habilidades como a fala, contato visual, apontar, melhora de diversos elementos, né? Não é o remédio em si sozinho, né? É principalmente o estímulo, as terapias e tudo isso. Mas quando muitas vezes a irritabilidade, esses sintomas acabam atrapalhando que a criança aproveite as terapias. Então, muitas vezes, usar as medicações melhora esses sintomas e melhora o aproveitamento nas terapias. Essa Surgiram. medicação tem benefícios motores também, né, Ana? Tem também. Foram surgindo alguns comentários, eu não consegui acompanhar todos. Mas vamos lá. E perguntaram também se a risperidona é a única medicação usada para autismo. Não é a única. O aripiprazol é uma medicação que ela é muito semelhante à risperidona. A gente usa para indicações muito parecidas. O perfil de efeitos colaterais é diferente, é muito parecido também, mas tem algumas diferenças. Então, às vezes, a gente precisa trocar um pelo outro. E o preço também é um pouquinho diferente, mas pouca coisa. Um pouquinho. Os efeitos colaterais é o quê? Ganho de peso, alteração hormonal? Ganho de peso, alteração hormonal. O ganho de peso é uma das coisas que a gente mais vê impactando no consultório, assim, às vezes, inclusive,
pode ser, porque normalmente a risperidona, o aripiprazol também, mas muitas vezes um pouco menos, eles aumentam bastante o apetite. Então, muitas vezes, né, aumenta o apetite, aumenta a ingesta, uma coisa leva a outra, pode ter um ganho de peso. Se a gente percebe um ganho de peso muito acentuado, às vezes a gente precisa acabar ou reduzindo dose ou até parando a medicação. Claro que a gente tem alguns recursos para fazer antes disso, né? Ter atenção com os alimentos que estão disponíveis em casa, com como que os alimentos que a criança acaba tendo o hábito de comer em casa, ou mesmo acompanhamento conjunto com o nutricionista. E isso eu sempre gosto de falar desde o momento que eu estou colocando a medicação. Porque, puxa, é uma coisa que a gente tem que estar atento, é um potencial prejuízo que a medicação pode trazer, né? Um ganho de peso acentuado. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado para isso não acontecer. Até para a pessoa realmente ter uma chance maior de poder usar se tiver bastante benefício da medicação. Perguntaram também se compensa os efeitos colaterais. Até falaram a longo prazo ali. Normalmente a gente indica quando a gente considera que sim, que os benefícios eles são maiores do que os efeitos colaterais que podem ocorrer. Muitas vezes nem ocorrem, mas pelo menos assim, que os potenciais efeitos colaterais. Outra coisa, ela falou sobre o uso prolongado. A gente sempre coloca... As medicações no TEA são para alívio de sintomas ou de comorbidades, de situações que estão ali do lado do TEA, né? Não são para melhorar o TEA em si, né? Então, assim, quando a gente usa... Ela perguntou sobre efeitos, pensando em um tempo prolongado. Quando a gente usa, a gente sempre tenta usar pelo menor tempo possível. Então, por exemplo, uma criança bem novinha, mas de repente tem uma irritabilidade que está atrapalhando as terapias, muitas vezes a gente coloca a medicação para melhorar a irritabilidade, melhorar o aproveitamento das terapias, essa criança ganha mais habilidades, e aí depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai tentando, quando a criança está um pouquinho melhor, tentando reduzir ou tirar a medicação, e muitas vezes a criança prossegue com melhora da irritabilidade e consegue seguir muito bem sem as medicações. Então, a gente sempre tenta usar não por tempo prolongado. Claro que algumas crianças, adolescentes realmente precisam por mais tempo, né? Mas sempre a gente faz essas contas. Os benefícios em relação aos riscos que pode estar correndo, aos efeitos colaterais que podem estar acontecendo. E também no acompanhamento, a gente vai sempre monitorando o que pode estar sendo efeito colateral. Muitas vezes, eu concordo. Muitas vezes a irritabilidade ela decorre das falhas na comunicação. Muitas vezes a criança não é verbal. E aí inicia as intervenções, ela começa a se comunicar melhor ou começa a verbalizar, e a irritabilidade diminui bastante, significativamente, aí a medicação passa a não ser mais tão interessante, necessário, né, Ana? É verdade. Sim, com certeza. E esse é o cenário ideal que a gente quer, né? Muitas vezes, assim, usar naquele momento, aí a criança deslancha nas terapias e consegue se comunicar muito melhor e realmente isso melhora muito a irritabilidade. Com certeza, esse é o melhor cenário. A Tem Bia... uma... desculpa, que tem uma pergunta da Bia aqui. Qual medicação ajudaria para o pensamento negativista? Criança que reclama de tudo. Criança que reclama de tudo. Puxa, mas isso pode ser tantas situações, né? E será que nesse caso é medicação que vai resolver? Será que nesse caso é uma medicação que vai mais agir ali? Eu acho que talvez esse não seja um caso que a medicação seja protagonista aí. Tem que ver como está o acompanhamento, até inclusive o acompanhamento psicoterápico e tudo mais. E eu vi também uma pergunta sobre... Uma pessoa perguntou sobre TDAH, eu vou ter dificuldade para voltar, mas que ela falou assim, muitas vezes crianças com TDAH iniciam a Ritalina, mas usa só no período escolar, e aí chega na terapia e está bastante sintomática. Não consegui voltar agora, mas foi isso que ela me perguntou. Eu não sei a profissão dessa pessoa que perguntou, mas sim, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Então, falando sobre medicação para TDAH no TEA, né? Mas como assim? Uma coisa, outra coisa? Muitas crianças com transtorno do espectro autista também têm o TDAH, né? E aí, nesses casos, muitas vezes tem um benefício de usar, por exemplo, a Ritalina, a primeira escolha nesses casos, para tratar
o déficit de atenção e a hiperatividade do TDAH, né? Então, nesses casos, a gente trata. E a medicação do TDAH, vi uma outra pergunta aqui, depois eu respondo. A medicação para o TDAH, realmente, ela tem essa coisa de durar X horas, né? E normalmente a gente acaba colocando, como muitas vezes o principal prejuízo é na escola, a gente acaba colocando logo antes do período escolar. Mas em caso de crianças que fazem terapia, essa também é uma prioridade nossa, Então, se a criança está com o déficit de atenção e a hiperatividade estão atrapalhando as terapias, vale a pena sim a gente colocar a medicação no período das terapias, num horário que realmente esteja valendo no período das terapias e que esteja controlando o déficit de atenção e a hiperatividade durante as terapias. Isso é super importante, né? E é também papel do médico estar sempre em contato, com os outros profissionais que estão juntamente com a criança, tanto da escola quanto das terapias, para a gente saber como que estão as coisas, né? Então, os pais conseguem na consulta falar como que está em casa, mas a gente também precisa saber como que está na escola e nas terapias, e é importante a gente conseguir ter um controle desses sintomas em todos os ambientes, né? Teve também mais algumas perguntinhas. Teve uma pessoa que perguntou sobre uma medicação, Acert. Acert. Você conhece? Ela falou certo? Eu acho que ela deve estar se referindo à clonidina. Eu não sei. Oi, lá. Eu acho que é da clonidina, que é a atencina. Será que foi a atencina? Estava escrito Acert, né? ASSERT. Eu preciso verificar qual que é. Eu também não conheço muito. Eu conheço. Você conhece, mas eu conheço quase nada de medicação, então eu só repliquei. Consegue falar o nome específico da medicação? Esse Quem deve ser o nome perguntou, comercial. pode ser. Deixa eu botar em uma aqui. Perguntaram sobre medicação para falta de concentração. Aí a gente tem que ver duas coisas. Quando é uma falta de concentração relacionada ao déficit de atenção, como no TDAH, os psicoestimulantes. Sertralina, eu já falo dela. Os psicoestimulantes, eles são a primeira escolha aí no caso do TDAH. Mas, às vezes, essa dificuldade de atenção é aquela questão do TEA que tem uma atenção social prejudicada, né? Então, por exemplo, a criança com autismo, muitas vezes, Deixa eu só fazer essa pergunta. Muitas vezes, a pessoa com autismo, ela tem uma dificuldade ela não tem atenção nas mesmas coisas que as crianças típicas têm. Então, às vezes, tem muita atenção em coisas, em detalhes, explora a sala de uma maneira, assim, encontra cada coisa que a gente não imagina, mas não tem uma atenção voltada às pessoas que estão ali, ou a interação com as pessoas que estão ali, ou de repente um comando que foi dado, né? Então, aí, o problema principal não é na atenção. Então, nesse caso... É no foco. Oi? É no foco, né? Desculpa. Na atenção social. Então, nesse caso, é desenvolver habilidades sociais que vai conseguir fazer com que aquela criança passe a ter uma interação de melhor qualidade, né? Então, a gente tem que ser bem cuidadoso para entender se é uma questão de atenção social ou se é uma questão realmente de um déficit de atenção, né? E aí a medicação vai agir melhor quando é uma questão de déficit de atenção, por uma questão de funcionamento de vias, neurotransmissores, aí funciona melhor. Sertralina é uma medicação que ela tem alguns usos. Em termos de evidência científica, não é das que a gente mais tem para o autismo, mas muitas vezes pode ajudar, principalmente com questões relacionadas à ansiedade. Uma criança começou a tomar risperidona há uma semana, com quanto tempo eu vejo resultado? É muito comum você perceber o benefício da risperidona de uma maneira muito rápida, assim, já nos primeiros dias, tá? Mas se não nos primeiros dias, pelo menos nas primeiras semanas. Diferente, por exemplo, da sertralina, que perguntaram, e da fluoxetina, que também é um outro ansiolítico, que normalmente a gente precisa aguardar algumas semanas para no fim de algumas semanas perceber se teve benefício ou não, né? A risperidona é mais rapidinho aí para a gente ver o efeito, assim como a ritalina também. Perguntaram também lá atrás sobre distúrbios do sono, se é comum em crianças com autismo. É bem comum. Na verdade, é comum em crianças de forma geral, mas nas crianças com autismo é bem mais comum
do que nas crianças sem autismo. Então, sim, E, são e o uso da condições. melatonina nesses casos, Ana, aproveitando? Papel da melatonina. A melatonina é uma das opções, né, para a gente tratar distúrbios de sono. E a melatonina, ela, nas crianças com TEA, parece ter uma resposta ainda melhor do que nas crianças sem TEA, né? Então, realmente, aparentemente, quando eu falo aparentemente, eu digo assim, vários estudos mostram por uma maneira ou por outra que as crianças com transtorno do espectro autista é mais comum terem alguma diferença na produção de melatonina, talvez ter menos. E, de fato, a gente vê que o impacto da melatonina nas crianças com TEA é mais bonito, assim, é mais frequente um impacto positivo do que nas crianças sem TEA, né? Então, realmente a gente vê uma resposta melhor. É comum a gente usar no TEA, lembrando que quando a gente fala de distúrbios de sono, a gente tem que sempre pensar em uma série de questões, né? Na questão da higiene de sono, na questão da rotina, tem várias outras coisas que impactam muito e que vale a pena sempre serem conversadas, consertadas e tudo mais. Muitas vezes elas, por si só, conseguem resolver a questão, Resolver. mas muitas vezes a medicação tem a contribuir também. Não só a melatonina é uma das opções, é uma das opções que a gente usa muito no TEA, mas a risperidona também ajuda, a Uhum. clonidina também ajuda, tem outras medicações que também tem muito a contribuir. Melatonina aparece o botão de desligar, aqui dou e posso contar no relógio, em meia hora meu filho dorme. A melatonina, ela a gente usa para tem duas formas diferentes de usar, né? Dependendo da dose, a gente usa mais para regular o horarinho do sono. E dependendo da dose, aí pode aparecer um pouco o botão de desligar, que daí realmente ela ajuda a induzir o sono. Vamos lá. Nossa, e teve bastante perguntas, não sei se eu consegui Bastante. Pessoal, acompanhar tudo. ó, Deixa eu vocês puxar vão repetindo devagarzinho. aí, porque não é fácil para Ana acompanhar É, isso tudo, não, viu? quando eu puxo Nem para assim, mim. às vezes apaga, vamos ver se. Enquanto você procura uma pergunta, assim que você achar, você pode mandar bala. Enquanto isso, eu vou explorando seus conhecimentos aqui. Ó, vem outra, vai. Neuleptil, periciazina, sobre esse. O neuleptil, ele é uma medicação que ela é... A risperidona faz dormir super rápido, ajuda bastante. Ele é parecido, o neuleptil, que é a periciazina, ele é parecido com a risperidona e o aripiprazol. Ele é um pouco mais antigo e ele tem um efeito mais sedativo, ele dá mais sono do que esses outros dois, né? Então, muitas vezes é uma opção também. Eu gosto mais da risperidona e do aripiprazol, mas muitas vezes a gente usa também a periciazina ou mesmo usa a periciazina mais à noite e usa também a risperidona e o aripiprazol em outros momentos no dia, e às vezes até pode dar as duas medicações ao mesmo tempo. Mas é isso, é semelhante ao aripiprazol e à risperidona, mas dá mais sono do que eles. E fale sobre o aripiprazol. O aripiprazol, muito semelhante à risperidona. Ele é um pouquinho mais caro, ele dá um pouco menos de aumento do apetite, né? E ele costuma interferir menos na prolactina. Além disso, outros efeitos colaterais deles são muito semelhantes, mas às vezes se a gente tenta, por exemplo, a risperidona e aí tem algum desses efeitos colaterais com o aripiprazol melhor, às vezes a gente troca. E às vezes a gente começa direto com o aripiprazol. O médico do meu filho mandou dar meio ml cedo meia-noite. Falei com algumas mães, ela só deu à noite. Faz alguma diferença? Comecei a dar faz 2 dias. Adriele, eu só não vi a medicação da qual ela está falando. Mas vamos lá. Acho que eu consegui puxar aqui. Às vezes quando puxa some. Mas vamos lá. Vou respondendo. Fala para mim, Adriele, qual é a medicação? Eu vou tomar cuidado com dose, porque eu não quero estimular a automedicação e tudo isso. Mas quando a gente dá a medicação para uma criança, é sempre muito caso a caso. Então, às vezes, o mesmo médico, por exemplo, tem crianças que eu só dou a risperidona, por exemplo, um exemplo. Ou aripiprazol. Tem crianças que eu só coloco, a risperidona que ela está falando. Muitas crianças eu só coloco a dose à noite. Muitas crianças eu ponho de 12 em 12. Algumas crianças de 8 em 8. E algumas poucas crianças eu ponho só de manhã.
Então, assim, de verdade, dependendo do caso, dependendo da dificuldade, dependendo de qual é o sintoma, qual é a rotina, em que horas ele mais aparece, a gente muda o esquema. E ao longo do tempo, pode ser que a gente continue mudando o esquema, sabe? Então, não me surpreende que, no caso do seu filho, tem ali o 12 em 12, da colega é só à noite, ou não lembro se era o contrário, mas realmente a gente usa de diversas formas diferentes, tá? Minha filha toma risperidona e Aristab juntos, isso resolve. Alguém lá em cima tinha perguntado também, tinha falado, meu filho toma risperidona, mas continua tendo episódios de irritabilidade e agressividade. Eu lembrei agora, foi uma pergunta bem lá em cima. Às vezes, a risperidona e o aripiprazol são medicações que ajudam muito nesses casos, mas às vezes realmente não é suficiente, às vezes a gente precisa associar uma medicação, ou às vezes também está usando ainda numa dose que não está tão otimizada. Medicação, de forma geral, a gente sempre tenta usar a menor dose possível, a menor dose que faz efeito e que não causa efeito colateral, né? Então, a gente é sempre legal começar devagar, tudo. Às vezes, pode ser que o médico tenha iniciado com uma dose relativamente baixa, e aí vocês estejam percebendo, puxa, não fez tanto efeito, não gostei tanto. Mas espera aí, volta no médico, às vezes era uma dose inicial, dá para fazer uma dose maior, né? Comigo isso acontece muito, porque eu sempre começo com uma dose relativamente baixa, eu prefiro. E muitas vezes, não Precaução, funcionou né? tão bem. Precaução. E aí a gente vai subindo até chegar numa dose ideal. Mas às vezes a pessoa se frustra, né? Porque, puxa, começou e não resolveu. Ah, Mas muitas vezes é por conta disso. Quando a gente chega numa dose boa e viu que, não, numa dose boa não funcionou, porque isso acontece também, né? Aí a gente vai ou associar a medicação ou de repente tirar. Tem algum efeito colateral do uso da Ritalina que seja mais comum de acontecer? Mais comuns redução do apetite, né? Só que daí é só durante os horários que ela vai fazer efeito, seja, então, 4 horas, ou 8 horas, ou 12 horas, dependendo de qual metilfenidato está usando. Outras coisas. Insônia, mas a gente sempre toma cuidado com o horário. Então, tomando cuidado com o horário não é para ter insônia, é para dormir bem à noite. Irritabilidade, principalmente no começo, tá? Muitas vezes, depois de um tempo usando, isso passa. Algumas crianças têm dor de cabeça também, tá? Mas também a dor de cabeça e irritabilidade costuma ser só no começo. A maior parte das crianças tolera muito bem o metilfenidato e responde bem quando tem TDAH. No TEA, crianças que têm autismo e que ao mesmo tempo têm TDAH também têm potencial de responder muito bem à medicação. Mas por alguma razão, uma porcentagem um pouco menor do que as crianças que não têm TEA responde à medicação. E é mais comum a criança que também tem TEA, além do TDAH, ter um pouco mais de efeito colateral ou precisar usar uma dose menor de Ritalina. Isso é uma coisa que a gente observa na prática, né? Não é assim com 100% das crianças, mas parece que a Ritalina ela é melhor tolerada e mais efetiva nas crianças que não têm autismo. Mas também pode ajudar muito crianças com autismo. Eu tenho muitos pacientes com autismo e TDAH que vão muito bem com a Ritalina, ajudou bastante. E voltando àquela pergunta lá da frente, a gente vale a pena sempre deixar a criança com a redução desses sintomas de hiperatividade, desatenção, tanto nas terapias como na escola, não apenas na escola. E algumas crianças até se beneficiam dessa medicação nos fins de semana. Sim, então deve ser isso que meu filho está sentindo, dor de cabeça, pois estamos usando há pouco tempo. Pode ser. Se vocês estão usando há pouco tempo e ele está um pouco incomodado, pode ser um pouco dessa irritabilidade, dor de cabeça. Mas entre em contato com o seu médico e conta direitinho o que está acontecendo. E sede. Inclusive, né, as crianças tomam mais água quando estão usando metilfenidato, que é a Ritalina ou Venvance, esse psicoestimulantes. Eles ficam com a boca mais seca, querem mais água. Dá mais água para ele, pode dar mais conforto também. Falando nisso, a gente vem aqui e pega. e psicoestimulante, que na verdade tem um efeito calmante, né? Deveria ter. Exato. Um psicoestimulante que eu falo que estimula bem a parte do juízo ali. É. Realmente, né? É engraçado Não. falar, né? Falar psicoestimulante, mas pensar numa criança que tá a 1000 por hora, ou elétrica, como muitas pessoas falam, e que... Como que um psicoestimulante... Como que vai dar um psicoestimulante para uma criança? Mas é isso, ele estimula bem a parte do juízo aqui
E É, essa coisa de aquela eletricidade toda, ela reduz um pouquinho. é porque Um pouquinho não, reduz bem. Desculpa, Oi? Imagina, desculpa. pode falar. É porque os psicofármacos, né? Fármacos, não é isso? Eles atuam no sistema nervoso central e ele é estimulante porque ele estimula uma parte que acalma, né? Isso, uma parte que ajuda a criança a ter mais controle sobre ela mesma, ajuda a criança a conseguir inibir comportamentos inadequados, ajuda a criança a conseguir ter mais controle sobre tudo aquilo que ela está fazendo, tudo aquilo que ela está prestando atenção, né? Que a gente tem, assim, quando a gente está em algum... Seja lá o que a gente está fazendo, por exemplo, eu aqui, né? Então, eu tô vendo os comentários, estou vendo como é que tá a live, como é que tá a imagem, tudo isso. São várias coisas para a gente dar atenção. E também tem os estímulos externos, né? Então, a gente precisa de um certo controle para ver o que é mais importante agora, no que eu vou prestar atenção. E a criança também. Claro que a criança ainda não tem tanta habilidade quanto o adulto nisso. Mas quando a gente dá o psicoestimulante, a gente consegue ajudar um pouquinho a criança nessa função. Meu filho tem autismo no grau leve, hiperatividade com déficit de atenção. A médica passou um medicamento para corrigir a impulsividade, mas tenho receio de dar. Mas olha, é muito comum a gente passar uma medicação e os pais terem receio de dar. Não tenha receio de falar com ela, de falar, doutora, eu tenho receio, eu tenho medo disso, meu medo é esse, eu vejo o remédio dessa forma, converse com ela, tire suas dúvidas, tá? Porque esse sentimento que você teve é muito comum e vale a pena você conversar com a sua médica sobre ele para realmente sair tranquila. E pode ser até que vocês decidam por não usar a medicação, mas divide essa decisão junto com ela e divide seus receios com ela, tá bom? Acho que é bem Aqui em importante. casa, o médico prescreveu medicação para o Dioguinho e eu resisti por 1 ano e meio aproximadamente. E quando você começou, o que você achou? O médico tinha razão. Isso acontece. Também acontece, às vezes, a gente iniciar uma medicação e não conseguir o resultado esperado. Mas a gente. Mas vale a pena. E às vezes, quanto mais conversa, né, consegue aí vencer esse medo e consegue tentar de uma forma que todo mundo se sinta seguro. Tem uma pessoa que perguntou sobre florais. Você consegue ler, Diogo? Eu não, às vezes eu tenho Consigo, dificuldade de consigo. seguir. Antes dessa de florar, consigo. Antes dessa de florais, teve uma aqui. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Consigo, claro. É que eu tô te deixando à vontade. Meu filho. Ah, tá. Essa você leu. É aqui, ó. Teve outra. Meu filho teve alucinações. Aí Com com Ritalina. Ritalina e a médica teve que suspender. Entendi. É uma coisa que pode acontecer, mas é um efeito bem mais raro, não é o efeito comum da Ritalina. Deixa eu tentar aqui. Tem a Maísa, a próxima é da Maísa. Maísa Ribeiro, Varejão. Para mim, quando eu baixo, eu acabo fazendo sumir. Eu tô com Não tem para dificuldade. você, não tem problema. O que vocês diriam para os responsáveis pelas crianças atípicas que reduzem a medicação por conta própria porque a criança está ficando muito sonolenta? Posso falar? Quando a mãe me fala, olha, eu fiz isso porque a criança ficou sonolenta, é muito complicado porque a gente tem que ter muito cuidado, porque quando os pais manejam a medicação, os pais não foram, né, preparados para isso. Então, assim, quando a gente está manejando qualquer coisa que a gente não saiba, um fogão, né, qualquer coisa que a gente não tem habilidade, a gente pode acabar colocando essa criança em risco. Mas, às vezes, os pais me contam que isso aconteceu e eu falo, puxa, deu certo. O fato é, muitas medicações, principalmente entre essas medicações do autismo, em muitas delas, sonolência é um dos efeitos colaterais que mais pode ter. É o caso da risperidona, é o caso do aripiprazol, é o caso do Neuleptil, tudo isso. Então, muitas vezes, a sonolência é justamente um efeito colateral que a gente não quer. E, normalmente, quando a gente prescreve, a gente já... Não vou esquecer, desculpa. E, normalmente, quando a gente prescreve, a gente já orienta os pais que isso pode acontecer. Esse é um dos motivos pelos quais a gente vai devagar. E se acontece sonolência, muitas vezes a ideia é realmente segurar um pouquinho ou abaixar um pouquinho. Como normalmente eu começo bem de baixo para cima, as doses, né? Eu começo com doses muito baixas, eu evito que os pais percebam sonolência na criança. E eu sempre coloco que se acontecer de ter sonolência, para não progredir a dose conforme combinado. Então, assim,
Perguntaram bem assim, o que eu diria aos pais? Eu diria o seguinte, muito cuidado para qualquer mudança nas medicações que não seja supervisionada por um médico. O ideal é que seu médico esteja disponível para conversar sobre os efeitos das medicações que está introduzindo, tá? Eu sempre me coloco à disposição por WhatsApp, por uma série de formas, para saber como foi, saber como está indo, saber se teve alguma intercorrência. Normalmente vai tudo bem, mas eu acho que é importante ter esse canal aberto, tá? De tudo. Se você não tiver esse canal aberto com seu médico e tiver acontecendo alguma coisa errada que possa ser pela medicação, nem que busque um pronto-socorro para atendimento médico, se não for possível com o médico que está com ele. Mas sempre poder fazer mudanças nas medicações supervisionadas por um médico é sempre mais seguro, tá bom? O erro, assim, fazer um adendo aí como pai agora, assim. O erro é inerente a qualquer ser humano, mas o ser humano mais preparado, ele tem menos chances de errar tecnicamente, né? Então, é Sim, mais difícil de um médico errar, em linhas gerais, do que os pais nessa questão da dosagem, né? Isso é... sim. E normalmente, assim, conseguindo conversar com o médico, a gente consegue ir resolvendo as coisas juntos, né? Então, e vou responder a fluoxetina, depois eu respondo os florais. Fluoxetina diariamente, deixa eu ver se eu consigo ler ela inteira. Quando eu puxo, às vezes vem, às vezes Eu, some eu, tudo. eu perdi essa também. Eu É tô... uma que tá. Ela tá bem aqui, eu consigo ver metade. Ah, pronto. Uma criança que atendi tomava fluoxetina diariamente. Pode isso? Uma criança autista de 10 anos sem terapia? Alegam que é compulsivo. Em poucos dias de internação aqui já houve mudanças significativas. É, o... A fluoxetina, às vezes a gente usa assim, a fluoxetina é uma das medicações que a gente pode estar usando diariamente para crianças, principalmente quando tem muito sintoma de ansiedade. Agora, realmente, uma criança autista que precisa de terapias, uma criança autista de 10 anos, sem terapia, pelo visto, provavelmente essa criança tinha muitas dificuldades e precisava de terapia, realmente não era para isso estar acontecendo, era para essa criança ter acesso a terapias, né? Alegam que é compulsivo. Em poucos dias de internação aqui já houve mudanças significativas. É difícil de entender o todo, mas assim, provavelmente ele tem muitos sintomas relacionados à ansiedade, o que é muito comum no TEA, né? E a fluoxetina é uma das medicações que a gente usa nesse caso. Tem muitas crianças com autismo que têm sintomas de ansiedade muito importante e que respondem super bem à fluoxetina. Então, o uso dessa medicação, ele não é equivocado, não. Provavelmente ela Aí tinha muito já é benefício. um outro grupamento de medicação, né? Já é um É. antidepressivo, né, Ana? É um antidepressivo que a gente usa muito para ansiedade em uma determinada dose, para depressão em uma outra determinada dose. Então, crianças que têm muito medo, que têm muitos sintomas ansiosos, aí costuma ajudar. Muitas vezes a gente usa e tem bastante benefício. Perguntaram sobre florais, perguntaram sobre homeopatia. Vou dizer o seguinte: a gente não tem comprovado o benefício da homeopatia e dos florais no autismo, tá? A gente tem muitas coisas que ainda não tem comprovado. A própria fluoxetina, a gente não tem uma comprovação bem bonita de um benefício no autismo. A gente vê na prática que ajuda bastante e a gente tem a comprovação de benefício na ansiedade, na depressão, enfim, mesmo em crianças, né? Em crianças é a medicação que a gente mais tem. Mas no a homeopatia e florais a gente não tem essa comprovação. Se acho que a pessoa tinha usado florais, puxa, você teve uma experiência positiva e quer, pensa em continuar com as terapias, eu acho que se está fazendo bem para aquela criança naquele momento, realmente potencial de fazer mal não tem, então é algo que pode ser continuado, não tem nenhum problema. A gente, médico, nem sempre a gente domina todas essas questões, tá? Então isso fica bem a cargo dos pais, é uma escolha dos pais. O que a gente diz é o seguinte, puxa, muitas vezes até recursos, por exemplo, financeiros podem ser um limitante no tratamento das crianças com autismo. E aí a Claro. gente tem que jogar limpo, né? Funciona? Teoria funciona? Floral? Eu não sei, né? Se você sente que funciona para ele, é um investimento válido para vocês, então vale a pena, né? Agora, se quando é pedido nossa opinião, né? Eu não sei, eu não consigo garantir que isso possa dar algum benefício. Então é difícil. Algumas perguntas, algumas respostas que a gente não consegue dar mesmo. Em relação à homeopatia, a gente também não tem uma comprovação de benefício,
Mas um movimento que a gente vê às vezes acontecendo algumas pessoas às vezes deixam de usar medicamentos desses prescritos por médicos, medicamentos alopáticos, para usar a homeopatia. Eu realmente não recomendo esse tipo de Isso movimento. não, né? Mas assim, acho que poder conversar abertamente com o seu médico sobre os riscos das medicações, os medos que as medicações trazem, sobre o que é esperado das medicações, sobre como funciona tomar medicações, eu acho que muitas vezes conversar sobre isso ajuda nas decisões, né? E, Ana, eu quero dar uma contribuição, assim, eu vejo muito esses transtornos mentais, do neurodesenvolvimento, etc. Por outro lado, nós estamos falando de transtornos, vou falar bem grosseiramente, que estão do pescoço para cima. Eu sei que do pescoço para baixo, as funções executivas vêm distribuindo e mandando, ok. Mas falando grosseiramente, deixando a parte técnica para quem entende, que é a Ana, nós não podemos esquecer que é um organismo vivo do pescoço para baixo. Então, problemas gastrointestinais, problemas cardiovasculares, problemas musculares, tudo vai ter do mesmo jeito, respeitado cada caso. Então, assim, se você dá uma alimentação melhor, uma atividade física, floral, uma dieta sem lactose, qualquer organismo vivo vai ter benefícios. Isso não quer dizer que é melhor para o autismo, né, Ana? Eu acho que isso é muito importante as pessoas Sim. entenderem. O Dioguinho tinha muito problema comportamental por intestino preso. De 4 anos para cá, diariamente eu faço um shake para ele, uma batida com frutas, às vezes vai legumes, aveia, muitas vezes vai própolis, blá, blá, blá. Inicialmente eu tinha que colocar sorvete, hoje eu não preciso mais. Até um certo tempo eu tinha que colocar leite condensado, agora não preciso mais. Agora vai só mel. Quando a própria frutose, glicose da fruta já está doce, vai sem nada. E esses problemas comportamentais e intestinais acabaram. E eu não estou falando de medicação, não estou falando de evidência científica, não estou falando de nada. Eu estou falando do pai prestar atenção no filho e lembrar que é um organismo vivo, né? Deixa a parte da medicação com o médico, mas dá um feedback para ele, ó, mas tem alguma maneira que eu possa ajudar nisso e naquilo, né, para substituir um remédio ou para diminuir a dosagem, etc. Eu acho que é por aí, né, Ana? Sim, com certeza. E a gente também, pra gente é importante os pais dando esse feedback e tudo, e a gente valoriza muito, né? Se os pais fizeram ali uma intervenção e tiveram uma resposta positiva, né? Quem somos nós para não valorizar essa resposta, né? Quando você falou da atenção, que às vezes as pessoas acham que o autista, a criança autista está com algum déficit de atenção, mas na verdade ela está dando atenção a outras coisas, né? Que seria o hiperfoco Sim. dela, blá, blá, blá. Eu queria pontuar também, já que a gente estava falando naquele momento, né, há 20 minutos atrás, tanto do TEA quanto do TDAH, eu queria aproveitar que é importante observar todos os sintomas, todos os transtornos que podem estar ali, porque às vezes, por exemplo, um déficit de atenção pode não existir e, na verdade, a criança ter um transtorno auditivo. Não sei nem se o É nome é verdade. esse, né? Não é? Mas eu acho que é. Se eu estiver errado, você me corrige. Então, É. é muito importante isso, né, Ana? Ficar muito atento, porque tem muitos sintomas, características que são muito próximas, mas são outros diagnósticos, né, Ana? Outros tratamentos, outras medicações. É mesmo, né? Déficit auditivo ou transtorno do processamento auditivo Isso, central pode, esse, nossa, pode parecer um TDAH esse. e de repente não é. E realmente, assim, com uma avaliação médica e comportamental, a gente consegue fazer um diferencial e é um diferencial super importante de fazer, justamente para a gente iniciar justamente para a gente iniciar com a intervenção correta, né? E com certeza, no autismo é muito comum a presença de comorbidades. Comorbidades que a gente fala é uma outra coisa que está junto. Então, por exemplo, quando a criança tem o TEA e tem o TDAH. Então, a gente fala que o TDAH é uma comorbidade do TEA. Isso, Processamento auditivo central alterado, isso. É uma isso condição que aí. pode Obrigado, Simone. parecer muito o TDAH, né? É, Mas tem um pouquinho menos aquela questão. A gente diferencia muito por algumas questões comportamentais que estão alteradas no TDAH, assim,
uma desorganização de ambientes, algumas coisas assim. Tem algumas coisas que a gente consegue diferenciar, mas é um diferencial importante, uma coisa que pode ser confundida. Não adianta a gente ficar tratando o TDAH, caso não seja, ou não adianta a gente ficar tratando o DPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, caso não seja esse o problema, né? E na avaliação é importante a gente diferenciar bem essas duas coisas. O diferencial entre TEA e TDAH, às vezes, é difícil também, viu? Às vezes é difícil tanto diferenciar, como reconhecer se são duas coisas juntas ao mesmo tempo ou não. Às vezes é difícil identificar as duas e estabelecer que são as duas, sabe? Diferenciar como associar, né? Diferenciar ou perceber que estão associadas. Às vezes é difícil, tem vezes que dá dúvida. É só uma coisa ou são as duas? Às E vezes é tem bem outras difícil. comorbidades, outras questões que também vêm com TEA, que às vezes, por exemplo, a apraxia, que é uma questão motora, né? Apraxia, nossa, tanto Comum, né? motora como apraxia da fala, e é Hum, um tratamento específico, né? No Uhum, caso não medicamentoso, mas uhum, também é uma coisa que muitas vezes também está comprometendo a fala. uhum, A gente também deve sempre avaliar a possibilidade de um déficit auditivo, né? Porque caso tenha também um déficit auditivo além do autismo, a gente precisa tratar as duas coisas. Tique é uma comorbidade bem frequente também. Não sei se alguém aqui conhece uma criança que tem transtorno do espectro autista e que tem a tiques também, mas tique também é bem frequente e às vezes a gente usa medicação para ajudar o tique, principalmente a risperidona, o aripiprazol ou a clonidina. Também é uma comorbidade frequente do TDAH. E também é uma condição que muitas vezes, assim como vem, vai. Vem, passa um mês, depois vai embora. Também pode acontecer. E não é, precisar de intervenção nenhuma. é. Assim, voltando em uma das perguntas que fizeram sobre depressão, etc., eu acho bacana a gente falar e é muito interessante. Antes, pode responder a questão do tique aí. Tem uma pessoa que perguntou o que que é o tique. O Como que é o seria? tique? O tique é um movimento que a gente fala involuntário, é um movimento assim. Com certeza, acho que todo mundo aqui já viu. A pessoa sente uma urgência de fazer um movimento. Normalmente são movimentos dos olhos ou do pescoço, às vezes do ombro. E aí a pessoa às vezes tem uma vontade de fazer aquele movimento, a pessoa faz e aí depois alivia. A gente vê as pessoas às vezes fazendo, às vezes dá para conter, ficar um tempo sem fazer. São esses movimentozinhos, sabe? Normalmente a mesma pessoa tem sempre os mesmos movimentos. Pode ser um só, pode ser mais de um, né? E costuma piorar quando a pessoa está nervosa, ansiosa, passando por alguma situação de mais ansiedade. Seria toque? São duas coisas diferentes. O lavar as mãos toda hora não é tique. Lavar as mãos toda hora pode ser várias coisas, mas aí tá mais parecido com o toque, não que sempre seja toque, né? E meu filho tem 4 aninhos, já passou por tantas coisas. E aí nos tiques tem um tratamento específico. O tique é uma condição super comum também, às vezes em crianças que não tem nenhuma outra coisa, olha para o mesmo lado várias vezes. Pode ser que tenha um movimento de pescoço, assim, uma coisa parecida com Eu isso, acho que eu pode ser tenho isso, também. hein? E aí, eu vou ter que pagar essa Pode ser. consulta. É super comum. O tique é uma coisa super comum, transtorno de tiques, né? E na infância é muito comum ele aparecer, assim como veio, vai embora, dali um mês. E algumas pessoas mantêm até a idade adulta. E quando atrapalha muito, aí as medicações podem ajudar. Mas nem sempre precisa usar medicações para o tique. O toque é uma outra coisa. O toque, o transtorno obsessivo compulsivo, é uma condição psiquiátrica que está mais parecida com a ansiedade, embora não seja a mesma coisa. Tem comportamento compulsivo e obsessivo, né? E a questão de lavar a mão muitas vezes, aí pode ser muitas coisas, mas pode estar relacionado com o toque ou não. Deixa eu ver se tem mais Eu ia alguma. falar, já que deu um tempinho aí nas perguntas, se tiver, você já me interrompe, viu? Mas que eu ia falar, que eu vou falar, né, melhor dizendo, é que eu acho a gente importante destacar que, assim, nos primeiros anos de vida dos pacientes com TEA, nós lidamos com intervenções comportamentais visando ganho de habilidades e as medicações mais comuns são do grupamento do grupo dos agora me fugiu o nome, Psicofármacos? não, o mais específico que é mais Psicoestimulante?
Não, que é tipo quando é usado para Ah, esquizofrenia, é o grupamento dos antipsicóticos. antipsicóticos. Isso, muito obrigado, Antipsicóticos. me fugiu o nome agora. Agora, à medida que a criança vai crescendo, é claro que cada um tem seu tempo, né? Mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo outras coisas, né, Ana? Depressão, ansiedade, e aí pode desenvolver, né? E aí, não é que vai desenvolvendo, desculpa, pode desenvolver. E aí já entra um outro grupo de medicamentos, se for o caso. Então é importante os pais Sim, se prepararem para isso, né? sim. Entenderem isso, né? E é verdade, né? Às vezes o perfil de comorbidades é diferente, né? No adulto, no adolescente, no adulto, mais depressão, mais ansiedade. E aí são outras medicações também. Vieram outras É. perguntas, eu vou ter Bom, vamos dificuldade lá. para Tá seguir aí, ó. aqui. Meu filho tem E compulsão. convulsão. E perguntou se o ácido valproico pode ser que pare na idade adulta, né? Esse lá em cima. Aham. Convulsões, epilepsia também é uma comorbidade frequente. É uma doença associada que muitas vezes aparece na criança com autismo, mas não são todas as crianças com autismo. E aí é uma avaliação individualizada da epilepsia, né? Tem crianças que usam por um tempo e depois conseguem ficar sem medicações. A luz aqui de novo. Mas tem crianças que se tornam adolescentes e adultos que precisam continuar usando as medicações para epilepsia. Então, isso varia muito de criança para criança e muitas vezes a gente não consegue dar essa resposta no início do tratamento. Precisa realmente ir reavaliando e vendo se tem crise, se não tem, vendo os exames para daí ir definindo. Meu filho é muito nervoso, ele sabe falar, mas não se comunica corretamente. Então ele me arranha, morde, fica muito agressivo quando contrariado. Tentamos risperidona, ritalina, neuleptil. Essa é uma coisa muito comum ali da criança com autismo no início do tratamento. De ter ali muita agressividade, ter uma comunicação que ainda não é tão funcional, ainda não funciona tão bem, e tem ali agressividade, coisas que atrapalham muito a qualidade de vida da criança, dos cuidadores, provavelmente atrapalham nas terapias, né? Mas que, como essa mãe mesmo já mencionou, puxa, tem a ver com essa comunicação que não está funcional ainda. Quando a gente consegue resolver isso por um tempo com a medicação, para conseguir ganhar habilidade de comunicação, muitas vezes depois a gente não precisa mais da medicação e esses É. sintomas não se mantêm. Ela falou que já tentou risperidona, ritalina e neuleptil. Tentou os três, não conseguiu? Duas coisas. Uma, chegou numa dose boa de cada um deles? E duas, temos outras opções. Continue na busca, continue com acompanhamento médico. Existem outros recursos, tá? Inclusive para condições que não respondem a essas medicações que são mais habituais, que a gente tem já mais informação, mais experiência, mas muitas vezes, quando não responde a essas medicações, a gente tenta, por exemplo, canabidiol. Meu filho foi diagnosticado com autismo, mas precisou de medicação nenhuma. Isso é normal? Muitas crianças com autismo não precisam de medicações e muitas crianças com autismo precisam de medicações. Então é normal, tanto precisar como não precisar. Acontecem as duas coisas. Alguém perguntou também lá em cima se o autismo, a criança com autismo precisa de medicação? Nem sempre. A medicação não é para o autismo. A medicação é para melhorar sintomas que vêm junto com o autismo ou outras condições que vêm junto com o autismo, tá? Mas nem todos precisam. Aquela Meu filho questão da mãe que está tendo problemas com o filho por questões de falhas na comunicação, é bom lembrar também que se implantar meios de comunicação alternativos podem ajudar, né? Não ficar pensando só na medicação. Porque às vezes a medicação é mais confortável para os cuidadores, né? Então, às vezes, se os cuidar, assim, veja bem, com todo respeito, não tô, mas que as coisas têm que ser ditas como elas são. Então, assim, às vezes, se você fizer uma forcinha aqui, eu não estou falando para essa pessoa que perguntou, estou falando em linhas gerais. Às vezes, se a pessoa faz uma forcinha aqui, uma forcinha ali, e implementa meios alternativos, melhora muita coisa, né? Desculpa, Ana. Sim. Às vezes tem outras coisas que não são só as medicações e que podem ajudar, né? Por exemplo, isso, né? A comunicação alternativa para criança que ainda não fala, né? E tem indicações específicas. E também, por exemplo, rotinas visuais é uma coisa que muitas vezes a gente implementa e ajuda muito no comportamento também. Mas algumas situações realmente a medicação ajuda.
principalmente assim numa situação inicial de até conseguir ganhar mais habilidades de comunicação. E tinha mais umas perguntas aqui, deixa eu ver se a gente Teve uma consegue. pessoa que pediu para você falar um pouquinho do canabidiol, mais do que você já falou. Tá, sobre o canabidiol. O canabidiol, ele é uma medicação que é mais recente, então a gente ainda não tem tanta experiência acumulada no canabidiol. Porém, a gente já tem alguns estudos já feitos e a gente consegue perceber que tem para muitas crianças, a gente consegue uma boa resposta, né? Atualmente, a gente ainda não tem muita informação sobre efeitos de longo prazo, né? E a gente tem informação principalmente para crianças que tentaram outras medicações e não funcionou e continuam com sintomas, principalmente de irritabilidade, agressividade, muito importantes. É nesses casos que são a maioria dos estudos. Então a gente acaba não usando tanto atualmente como uma primeira escolha, né? Embora possa ser que futuramente a gente use com mais frequência mais cedo, não sabemos. Mas é uma medicação que tem tido bons resultados. Em 100% dos casos, não. É uma medicação assim como as outras, né? Ela pode ser efetiva para algumas crianças. É. Pode não. Olá, tudo Vem bem? cá, Diogo. Prometo. Dá oi para Ana. Vem cá. Chega mais aqui. Oi, Oi, tudo turma. bem com você? Fala. Tudo Tá bom? tudo bem. Conta pra gente seu nome. Diogo, Diogo. E o nome dele? Diogo Freitas. Diogo também? Mas é o mesmo nome? Já foi embora. Vem cá, B. Tá com vergonha. Ó. O B é tímido. E... Desculpa. Mas não imagina. Delícia ele vindo aí. B não quer. B não quer. E o canabidiol, assim, para muitas pessoas, para algumas crianças vai ter uma boa resposta, para outras crianças pode não ter resposta. Muitas crianças vão tolerar bem, não vão ter efeitos colaterais, outras crianças vão ter efeitos colaterais e aí não vale a pena continuar usando, né? Então, a medicação, como outras medicações, é uma medicação que ela é um pouco mais nova no mercado. Então, atualmente, não que não seja usada há muito tempo, mas enfim, ela é mais nova do mercado oficialmente como uma medicação para tratar transtornos do autismo. E a gente está ainda construindo aí uma série de conhecimentos. Hoje em dia, a gente usa principalmente para crianças que não responderam a algumas opções iniciais. Mas é uma questão que sempre trazem para a gente. Aqui em casa, nós experimentamos uma medicação à base de canabidiol, a gente não percebeu muito efeito, aí nós paramos. Entendi. Tá aí uma experiência individual. E Sim, você deve claro. conhecer pessoas, né? Não, claro, Daí sim. uma experiência real, né? De uma pessoa contando caso é interessante. E ao mesmo tempo deve conhecer pessoas que conseguiram um bom efeito, né? Ou que, né? Sim, claro, lógico, lógico. Aqui em casa nós não percebemos, né? Mas assim, aí nós começamos com o médico e paramos, mas assim, mas a gente fez a experiência exatamente porque tem muitas pessoas que relatam bons resultados, né? Sim, sim. Então é bem caso a caso, assim. Às vezes, dependendo de como vem na mídia, tudo pode ficar uma coisa assim, como se sempre fosse resolver. Mas é uma medicação como outras, né? Em muitas situações ela pode funcionar bem, em outras situações pode não ter resposta, em algumas situações ela pode não ser tolerada. Mas de forma geral, para esses casos que já não responderam a outras medicações, acho que é uma tentativa bem válida conversar sobre Claro. canabidiol e considerar essa possibilidade, né? Ainda mais Mesmo agora, sabendo que pode não responder. com a, Ainda mais. com a popularização, né, da nacionalização, etc., melhorou muito o acesso. Na época que nós pagamos muito caro no remédio. O acesso está sendo facilitado e tudo. A gente até tem agora várias opções, né, no mercado. Eu acho que tem mais algumas lá em cima que ainda não foram respondidas. Deixa eu tentar lembrar de algumas que a gente passou os olhos e se alguém quiser reescrever a pergunta. Tem uma pessoa que falou que o netinho dela tem 3 anos e meio, aprendeu a ler sozinho, tem facilidade para ler, etc. E aí ela tem dúvidas sobre Se se isso isso é comum, poderia é ser autismo. normal, etc.
É cedo, acho que vale a pena uma avaliação. Muitas crianças reconhecem as letras mais fácil no início da vida e nem sempre realmente se alfabetizam antes. É muito comum entre crianças com autismo o interesse mais específico por símbolos e tudo, e até é comum entre crianças com autismo uma parte delas reconhecer letras e números e conhecer bem e realmente conseguir nomear, conseguir reconhecer mais do que as outras crianças e muito mais cedo do que outras crianças. Nem sempre, quando chega na escola, de fato alfabetiza antes que as outras crianças. Às vezes pode até ter dificuldade, né? Mas tem crianças que não têm autismo em que isso pode acontecer também, delas conseguirem reconhecer antes. Tem crianças que podem aprender a ler sozinhas, né? E vale a pena uma avaliação com o pediatra, um pediatra do desenvolvimento, um neurologista infantil, até para considerar a possibilidade claro que assim, autismo tem outras características que são as principais, né? Mas algo a ser pensado também, quando a gente faz uma avaliação, a gente pensa em todas as opções. Também pensar em superdotação, altas habilidades, que também Hiperlexia, né? tenho isso. A hiperlexia é quando isso aparece, normalmente quando tem no autismo, muitas vezes está relacionado a uma hiperlexia. Algo que ali a criança se identifica mais, tem mais entendimento e reconhece mais rápido as letras, os números, mas nem sempre isso significa que vai realmente se alfabetizar mais cedo, né? Então, para reconhecer se é apenas uma hiperlexia ou se é uma precocidade, se realmente aprendeu antes, se está relacionado à testa, está relacionado à superdotação, ou se de repente foi diferente o ambiente, acabou aprendendo mais cedo, mas o resto do desenvolvimento é muito semelhante ao das outras crianças. Então, realmente é uma avaliação difícil, assim, são muitas situações que podem ser. Vale a pena uma avaliação individualizada do seu neto. Até neuropsicológica também ajuda muito, né, Ana? A avaliação neuropsicológica, com certeza. Provavelmente é algo que vai ser solicitado aí pelo médico que atendeu. É bom a gente ressaltar esse trabalho transdisciplinar, a parceria com os profissionais. Isso é muito importante, né, Ana? Sendo possível, né? Com certeza, com certeza. Ô, Ana, teve uma pergunta. Eu estou te ajudando aqui, viu? Estou de seu secretário, para compensar a consulta gratuita. Uma coisa compensa a outra. Então, assim, Obrigada. imagina, eu tô brincando. Ô, Ana, teve uma pessoa que perguntou assim: com quantos anos uma criança autista começa a falar? Depende. A maior parte das crianças com autismo tem um atraso na fala, mas algumas crianças com autismo não têm atraso na fala. E quando tem o atraso na fala, é muito difícil de dizer com quantos anos aprende. Normalmente, no momento da avaliação, no momento do diagnóstico, é importante a gente ver como que está de pré-requisitos. Então, por exemplo, essa criança já tem um contato visual adequado, ela já consegue mandar beijo, dar tchau, apontar, né? Ela tem um interesse por se comunicar, por interagir. Então, assim, são vários elementos que ajudam a gente a saber se está mais perto ou se está indo um pouquinho mais longe do autismo. Porque tem uma série de degraus do autismo, não, da fala. Porque tem uma série de degrauzinhos, que são esses pré-requisitos, que a criança precisa passar por eles ali antes de chegar a falar, que faz parte do caminho natural. Então, eu não consigo te responder agora com quantos anos, com que idade uma criança com autismo fala. Varia muito. Mas no momento da avaliação, do diagnóstico, a gente consegue ter uma ideia de onde a criança está nesse caminho. Na semana passada, Ana, eu fiz uma live com uma neuropsicóloga e eu falei para ela uma coisa que eu odeio, que é uma frase que muitas pessoas usam, né? As pessoas usam a seguinte frase: cada criança tem seu tempo e ponto final. Então, assim, eu odeio essa frase por causa do ponto. Porque se viesse uma vírgula e depois da vírgula viesse assim, ó, vou repetir: cada criança tem seu tempo, vírgula. Mas se ela estiver aquém do desenvolvimento esperado, vamos investigar. Então, assim, não dá. Aí eu adoraria essa frase, mas como a frase tem um ponto final, eu odeio ela lá no meio, né? Então, assim, cada criança tem seu tempo, é claro que tem, mas se estiver aquém do desenvolvimento esperado, vamos investigar. Inclusive na questão da fala, né? Então, é muito difícil você responder quando uma criança vai falar, até uma criança que está no seu consultório, né?
Quem dirá Sim, uma criança que a gente, né, então, em linhas gerais. Então, o que você pode falar é do desenvolvimento esperado. Até 1 ano ela tem que ter atenção compartilhada, por exemplo, né? Então, assim, e por aí vai, né? Até tantos meses tem que estar falando tantas palavras, tal. E lembrando que esse desafio da comunicação no mundo TEA, ele é um dos mais angustiantes, ele é o que mais provoca a investigação, o desejo de investigar pelos pais, né? E sim. ele, assim, às vezes, infelizmente, ele não vem, né? A fala não vem. Acontece também, a gente tem que ser realista, né, Ana? É, tem crianças com autismo que podem não vir a desenvolver a fala, né? E realmente permanecer não verbais. Varia muito. Desde crianças que podem não ter atraso de fala, né? Mas pode ter, mas que tenha uma dificuldade na comunicação, que tenha uma dificuldade na interação, que pode ser uma coisa muito sutil, pode ser relacionado a uma dificuldade de reconhecer ironias, piadas e tudo mais. E tem crianças que podem não vir a desenvolver a fala. Quando a gente tenta reconhecer cedo e encaminhar para intervenção cedo, a Uhum. gente aumenta as chances da criança conseguir adquirir a fala. Mas mesmo nesses casos, a gente pode não conseguir conquistar É. essa habilidade. E aí a avaliação dos pré-requisitos e trabalhar bastante isso consegue dar uma ideia para a gente. Mas não tem como a gente responder a idade. É. Nem se É. qual criança realmente vai conseguir ou não vai conseguir atingir a fala. A gente tem as duas situações no autismo. E como você disse, né? Depois que a fala vem, ela tem que se tornar funcional também, né? Contextual, né? Porque É, aí você entra um outro desafio, né? Da fala não ficar só aleatória, né? sim, Mas é um passo de cada vez, né? Por isso que tem escada, né? Um degrau de cada vez, degrau de cada vez. é verdade. Não dá para pular etapas. Será que tem mais perguntas? Por que a autista grita tanto durante as aulas? Vamos ver. Tem idade, assim, não. Muitas crianças com autismo podem ter comportamentos inadequados. Por exemplo, essa questão de estar gritando durante a sala, né? Então, é, a gente vê que ele gritar durante a sala não tem, provavelmente ele não está conseguindo se comunicar bem, né? E acaba que é um comportamento disfuncional, atrapalha ele, atrapalha as outras crianças ali naquele momento. Aí vale a pena. É difícil eu te responder o porquê isso acontece, mas sim, entre crianças com autismo pode ser mais difícil reconhecer o que está sendo socialmente não desejado, reconhecer regras sociais de forma geral. Pode ser difícil ele conseguir se comunicar de forma funcional, então esses comportamentos inadequados, eles são mais comuns nas crianças que ainda não têm uma comunicação funcional, né? E aí é muito importante a presença do acompanhante terapêutico na escola para entender o que está acontecendo, porque esse comportamento provavelmente tem uma função, Sim. né? E aí, acho que pode responder até melhor que eu. Não, Que é a topografia do comportamento, né, Ana? Tem que entender a função desse comportamento. Você falou perfeito, é o que eu ia dizer também. É, é e aí isso, entender realmente a função do comportamento. precisa de uma avaliação especializada, então, se possível, a presença de uma pessoa que entenda, né, dessa questão, que consiga analisar o comportamento, analisar a função do comportamento, É, e aí traçar uma estratégia para conseguir extinguir esse comportamento inadequado. é isso aí. A pergunta da, a pergunta Obrigado, Patrícia. Patrícia fez o elogio. Pode continuar, Ana, desculpa. Ah, toma sua água aí. A Fabi, toda criança autista tem medo de barulho? Não, nem toda criança autista, nem toda criança com autismo tem esse medo ou esse incômodo com o barulho, com sons altos. Essa questão sensorial pode variar bastante entre as pessoas com autismo. E variar E também ao também ao longo longo da do vida, tempo. né? E ao longo do tempo. Aliás, isso é uma coisa, eu vou até comentar, porque a gente comentou de medicações. E hoje, pensando sobre a live de hoje, eu pensei num caso que, inclusive, eu atendi essa semana. Um menino que, assim, foi divisor de águas para ele começar a usar um fone protetor de ouvido, Tampão. um tampão. Agora eu não sabia dizer o nome, mas assim, Protetor auricular. um protetor auricular. E o dele é super bonitinho, inclusive.
Então, assim, uma das coisas que que eu mais gosto em relação às medicações é que às vezes a gente consegue possibilitar, por exemplo, uma criança que não conseguia sair de casa com os pais, não era possível, por exemplo, que a criança acompanhasse os pais em um supermercado, em um passeio comum, ou mesmo que a criança fizesse passeios de criança e de repente, com medicação, isso passou a ser possível. Essa é uma das coisas que a gente mais gosta, assim, que é muito gostoso de ver acontecendo. Mas que. Esse caso desse menino me veio à mente, né? Que foi uma questão não medicamentosa. Ele conseguiu ali. Ele tinha uma sensibilidade muito importante em relação a barulhos. E para ele, por exemplo, ir num shopping, ir numa situação com muitas pessoas era algo impossível, inviável. Quando ele começou a usar um protetor auricular, ele passou a conseguir fazer esse tipo de passeio. E descobriu que adora passear, inclusive, né? Então, já faz alguns anos que ele teve foi percebido isso, e a partir de então ele consegue sair de casa e curtir muitos outros ambientes. O fone quase que faz parte dele ali, tá no consultório, tá na escola, tá no shopping, e isso possibilitou muito para ele. Tá aí uma questão que não foi medicamentosa, mas que ajudou a um sintoma dele não limitar ele. Isso é muito legal, né? Muito. O Dioguinho tem um na mochila e aqui em casa tem vários. O Dioguinho tem medo de chuva, né? E aí ele, quando tá muito trovão, assim, vento, aí a questão do barulho, ele bota o protetor. E E ajuda ajuda bastante. bastante, né? Nossa Senhora. Alguém me pediu a receita do meu shake. Ó, gente, não é nada patenteado, não é nada sofisticado, não. Me manda um direct lá que eu falo para vocês, tá? Agora eu vou fazer um doce aqui. Não, tem que me mandar um direct no Instagram. Brincadeira. É mais ou menos o que eu tenho aqui em casa. Às vezes vão um monte de frutas, às vezes vão outras. E aí vai variando conforme a criança gosta do sabor. Você tem que tomar cuidado com o sabor e com a textura. Às vezes, quando eu boto goiaba, eu não vou coar para o Dioguinho sentir a semente. Às vezes ele toma, às vezes ele reclama. Às vezes, quando eu boto aveia, muda a textura. E aí tem a questão da cor, né? Que a criança, o autista em linhas gerais, né? Ele tem essa questão de se incomodar com a cor, com o sabor, com a textura, né? Então tem tudo isso aí. Mas me manda direct lá que a gente fala mais. No Diogo, muito além do direito. Bem, uma criança neurotípica, quando deve falar as primeiras palavras, Ana? As primeiras palavras, elas podem vir um pouquinho antes de um ano ou um pouquinho depois de um ano. Tem uma pequena variação, mas é ali em torno de quando completa um ano de vida. E aí, palavra, não precisa ser uma palavra. Nossa, eu não vi essa pergunta. Onde vocês viram aí? E uma palavra para a criança seria quando ela faz um som e esse som tem um significado. Mesmo que seja um pouquinho diferente da palavra que a gente fala, mas assim, que a gente perceba que quando ela faz aquele som, ela está se referindo àquela determinada coisa, né? Pode ser o mamã, o papá, o aga, enfim, não precisa ser perfeito, a gente considera a primeira palavra. Ecolalia, a pessoa está falando de ecolalia mitigada. Deixa eu ver, não estou vendo a. Costuma ocorrer ecolalia mitigada? Edicico. A ecolalia é quando a criança repete uma palavra, uma frase, tudo. Mas assim, a criança, claro, a imitação faz parte do desenvolvimento da criança e também faz parte de aprender um idioma, a criança, né, imitar o que os outros falam. Mas a gente chama de ecolalia principalmente quando quando a criança repete aquele som, ou repete aquela palavra, ou repete aquela frase, mas apenas por repetir, não tá realmente comunicando algo, né? Aí a pessoa pode repetir de uma forma imediata, então tem crianças que é muito frequente repetir, ouve uma palavra e repete uma vez ou mais vezes, assim que ouve. A gente pode ver, às vezes, repetindo tempos depois, então, de repente, gosta muito de um desenho, ouve diversas vezes, e aí, de repente, não assistindo mais aquele desenho, mas em um outro momento do dia, a criança fala uma frase completa do desenho ou algo assim, e muitas vezes descontextualizado. Isso a gente chama também de ecolalia, uma ecolalia tardia.
E também, às vezes, a gente consegue perceber que a criança vai começando a reconhecer os contextos e, às vezes, até a criança consegue fazer uma ecolalia em um contexto adequado. A gente também chama de ecolalia quando ela repete direitinho a mesma coisa, a mesma entonação, né? Então, ecolalias a gente fala principalmente quando a criança está repetindo algo que ela ouviu. E a gente tem que ter bastante cuidado para diferenciar quando a criança está, de fato, falando, se comunicando, ou quando ela está repetindo algo que ela ouviu sem uma intenção de se comunicar ou sem conseguir se comunicar, né? Ou Então, até para se autorregular, né? Para lidar com uma ansiedade ali, alguma frustração, né? Também e acontece não de fato ecolalia. se comunicar. Também acontece, né? Também. E às vezes a gente pode, às vezes no começo, quando a gente está ali conversando pelas primeiras vezes sobre o diagnóstico, muitas vezes a família ainda não percebe também essa diferença. Assim, a criança é difícil de reconhecer, para quem não trabalha com isso, se a criança está falando ou se está apenas, fazendo ecolalias, né? Então, por exemplo, às vezes até valoriza bastante, puxa, fala frase completa, tem um vocabulário, fala muitas coisas, mas é diferente. A gente tem que diferenciar quando a criança consegue se comunicar através da fala, quando a criança vai tendo uma melhora, a gente percebe ela substituindo as ecolalias por uma fala mais funcional.